Clitóris tem osso? Você já ouviu falar do Balbellum? Vamos conhecer um pouco mais nesse vídeo de hoje sobre esse misterioso osso que algumas fêmeas têm no clitóris. Nós vamos conhecer também nesse vídeo de hoje um pouco mais do intrigante caso das fossas fêmeas, que quando elas são jovens, elas se parecem muito com os machos. Por isso, para você estar sempre recebendo os nossos conteúdos que saem toda segunda e sexta-feira aqui no nosso canal, falando sobre vários conteúdos da biologia, do comportamento humano e animal, sobre curiosidades da genética e outros temas relacionados à biologia, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal para estar sempre recebendo esses vídeos e não perder quando nenhum deles sai. E já deixa o like para não esquecer depois quando o vídeo acabar. Muitas espécies de mamíferos possuem um osso no pênis que é chamado de báculum, que nós já abordamos detalhadamente sobre esse osso no nosso vídeo anterior. Então, caso você não tenha conferido, eu vou deixar linkado nos cards para vocês conferirem depois. O equivalente a esse osso do pênis é chamado de balbelo ou balbellum, e esse osso ele ocorre no clitóris. O balbelo ou balbellum ele deriva-se do latim medieval e é um termo usado para gema, joia. O balbellum também é conhecido como clitorides, ou o osso clitoriano. Ele é uma estrutura encontrada no clitóris de algumas espécies de mamíferos pertencentes às ordens Chiroptera, Carnívora, Rodentia e Primata. E vocês podem perceber nessa imagem uma diversidade desse osso de algumas espécies. Vocês podem perceber dos roedores, das morsas e também dos guaxinins. As forças evolutivas e de desenvolvimento que afetam o balbellum feminino e como é que elas se correlacionam com o osso, né, do pênis, o báculo, ainda permanece muito mal compreendido. Especialmente porque, como nós já falamos num outro vídeo nosso, as fêmeas ainda são muito pouco estudadas, né? Imagina esse osso que é um mistério. Em geral, o balbellum é muito menor e também muito menos definido morfologicamente do que o báculum. Por exemplo, os machos das morsas, quando eles são adultos, eles têm um dos maiores báculos conhecidos de animais terrestres, enquanto que as morsas fêmeas elas têm um balbellum muito menor e de um formato muito diferente do da morsa. Vocês podem ver nessa imagem que em cima tem o osso do báculum, né, que tem cerca de 60 centímetros, e embaixo o balbellum das morsas, que tem apenas 30 milímetros. Outras espécies, como o esquilo cinza oriental, eles têm um balbellum que é muito semelhante na forma e no tamanho ao báculum masculino. O báculum masculino, em cima dos esquilos, tem cerca de 5 milímetros e o balbelo tem cerca de 4 milímetros. Um estudo avaliando 1.000 espécies de mamíferos revelou que o osso do pênis masculino, o balbelo, ele surgiu de forma independente cerca de 9 vezes e foi perdido em pelo menos 10 vezes dentro dessas espécies. Elas perderam esse osso, né? Esse tipo de estudo que estuda o osso do pênis, ele pode oferecer uma forma única de perguntar como e se a evolução do balbelo, que é o osso do clitóris, tem alguma relação com o osso do báculum. Com isso, em 2017, Michael Logue e a sua equipe analisaram a presença ou ausência do balbelo em 163 espécies de mamíferos e apresentaram 5 achados principais sobre esse osso do clitóris. Primeiro, que a presença e a ausência do báculum e do balbellum ela é idêntica em 134 dessas 163 espécies. Em segundo lugar, apesar dessa correlação geral, o balbellum mostrou uma divergência evolutiva maior do que o báculum, tendo desaparecido e surgido mais vezes do que o báculum. Terceiro, 29 espécies possuem um báculum, mas não possuem um balbellum. Os autores não observaram nenhuma espécie que não tenha um báculum, mas que possua um balbelo. Em quarto lugar, o balbelo, né, o osso do clitóris, apresentava muito mais variação no seu desenvolvimento, na sua forma, do que o báculum. Até mesmo o báculum chega a desaparecer em algumas fêmeas quando elas estão adultas.
Outro achado desse estudo foi que o Balbelo apresentou uma grande variação morfológica, muito maior do que o báculo, como já falado. Os autores desses estudos apontam que classificar um Balbelo como ausente acaba sendo um desafio, porque o Balbelo, na sua grande maioria, ele é muito menor do que o báculo e ele não está presente em todas as idades da fêmea. Ou então ele acaba permanecendo cartilaginoso e é difícil de ser observado em algumas espécies. Com isso fica muita questão de que será que esse osso realmente, essas espécies não têm o Balbelo ou os autores não procuraram por ele? Outros ossos, especialmente os ossos flutuantes, como é o caso do báculo e do Balbelo, eles foram ganhos e perdidos repetidamente nos animais terrestres. Ossos que são considerados flutuantes, como o Balbelo e o báculo, que não são presos a um músculo ou outro tipo de estrutura, eles foram ganhos ou então perdidos repetidamente em vários vertebrados terrestres. Porém, essa presença ou ausência desses ossos, ela sempre, quando são o caso dos ossos flutuantes, né, que estão variando um pouco no local que ele ocorre nas espécies, eles sempre estão relacionados nas fêmeas e nos machos, como é o caso das clavículas, que apareceram pelo menos 4 vezes na evolução dos mamíferos, e também a variação da quantidade de dedos que os mamíferos, né, acabaram perdendo na sua evolução. Porém, essa variação no número de clavículas e também no número de dedos, nas fêmeas e nos machos, sempre é igual. O que no caso do Balbellum e do Baculum não acontece, visto que tem machos que têm o osso no pênis, enquanto que, para algumas espécies, a fêmea não tem o osso equivalente no seu clitóris. As causas da diferença sexual do báculo e do Balbelo parecem estar ligadas aos perfis hormonais dos indivíduos, ou então à sensibilidade deles aos hormônios. Por exemplo, a administração artificial de testosterona em cães, furões e ratos leva a um desenvolvimento de um balbelo bem desenvolvido, embora muitas poucas cadelas e furões e nenhuma rata desenvolvam naturalmente um balbelo. O báculo e o balbelo, eles parecem ser muito mais sensíveis aos androgênios do que outros ossos do sistema esquelético. Se eles são mais sensíveis no nível celular, esses ossos serviriam como um modelo para entender como os andrógenos afetam as decisões iniciais do destino das células no desenvolvimento ósseo. O desenvolvimento e a evolução do balbelo não podem ser compreendidas sem a caracterização da anatomia do tecido mole na qual ele está residindo, né? Particularmente o clitóris das fêmeas. No entanto, existem muito poucos estudos sobre a anatomia comparativa do clitóris em várias espécies. Vale ressaltar que mulheres humanas, né, fêmeas humanas, não têm balbellum. Apesar de nós termos usado aqui nesse vídeo somente imagens de clitóris feminino, né, de clitóris humano, não existe esse osso no ser humano. Assim como não existe báculo no ser humano. Em um estudo de 10 espécies que incluíam os primatas, toupeiras e ouriços, a estrutura interna do clitóris e do balbelo variou muito, não só no tamanho e na forma, mas também se eram mais proximais ou distais em relação à uretra e também em relação à abertura vaginal. Além da anatomia desse tecido mole que está ao redor do balbellum, né, que compõe o clitóris, é necessário também conhecer os dados comportamentais para avaliar se o balbelo tem alguma função no comportamento das fêmeas. Em muitas espécies, o clitóris ele contém os chamados corpos eréteis que crescem durante a cópula, semelhante ao que acontece com o pênis. Especula-se que o engurgitamento do clitóris, que é essa expansão, esse aumento do clitóris, altera o acesso ao trato reprodutivo da fêmea. Sem ele, a cópula pode não ocorrer em algumas espécies. Nos machos, o engurgitamento, esse enrijecimento, o crescimento do pênis, pode levar às mudanças na orientação do báculo,
onde esse osso está na anatomia do pênis. Provavelmente isso acontece por causa da pressão hidrostática que acontece, né, por causa dessa... Quando o pênis endurece, né, enrijece, o fluxo, a pressão sanguínea nos corpos cavernosos, eles pressionam o báculum e podem movimentar o báculo. Porque o báculo ele pode estar presente em diferentes regiões do pênis, pode estar sendo... o canal uretral pode passar por dentro, como acontece nos cães. Eles podem estar só na glande peniana, como é o caso dos chimpanzés, ou estar em outras posições do pênis, né? O enrijecimento que acontece dos corpos cavernosos do clitóris também pode ter efeitos semelhantes no balbelo, do osso do clitóris, né? Que novamente pode lançar uma luz para o papel que o balbelo ocupa durante a cópula. Em alguns primatas e pinípedes, o clitóris e o tecido circundante ao clitóris podem sofrer alterações na cor, na forma ou no tamanho e também no estro, né? O momento de que a fêmea está fértil. A ligação com esse período de estro sazonal que acontece em algumas espécies sugere que o clitóris e também o balbelo, que está, né, dentro do clitóris, podem desempenhar alguma função na reprodução dessas espécies. A jovem fossa fêmea, ela tem um balbélum e um clitóris muito grande que confere a essas fêmeas jovens uma aparência masculinizada. E tem sido especulado que essa aparência masculinizada reduz o assédio masculino e a territorialidade feminina. Curiosamente, a fossa feminina perde o seu balbélum com a idade. Hawkins e seus colegas observaram em um estudo de 2002 que as fossas produzem uma secreção levemente pungente de cor laranja que também é encontrada nos machos já sexualmente maduros, e essas fêmeas jovens possuem um clitóris grande e espinhoso com um balbelo bem desenvolvido, semelhante ao pênis dos machos. Ao contrário das hienas fêmeas, porém, as fossas fêmeas não retêm essas características masculinizadas quando adultas. Elas são masculinizadas apenas por um curto período de suas vidas, começando por volta dos 7 meses de idade, indo até o 2º ou 3º ano da fossa, antes que os traços comecem a desaparecer. Apenas uma forma menor do osso clitoriano é deixada na fossa feminina adulta. E por que isso acontece? Os traços masculinos começam a se tornar proeminentes quando a fossa feminina é agressivamente dominada pelas suas mães, e embora ainda não estejam maduras o suficiente para procriar, elas podem encontrar com um macho errante em busca de parceiras durante a breve temporada de acasalamento durante o ano. Esse encontro com esse macho errante pode ser terrível. Um macho pode machucar ou mesmo matar uma fossa fêmea jovem. Portanto, Hawkins e seus coautores propõem a ideia de que se parecer com o macho durante o período vulnerável das suas vidas pode garantir que elas escapem dos machos, que não vão enxergar elas como um parceiro em potencial. E as fêmeas adultas territoriais também podem ser tão ameaçadoras quanto os machos errantes. Então, talvez a jovem fossa fêmea tenha uma melhor chance de encontrar o seu próprio pedaço de território dentro da floresta, caso elas dispersem do seu grupo materno disfarçadas de machos. Porém, ainda é uma área que precisa de mais estudos, que precisa-se de muito mais conhecimento. Porque, como nós já vimos no nosso vídeo anterior, as fêmeas ainda são muito mal compreendidas e eu, particularmente, né, também fiquei bem surpreso, embora já seria de se esperar, que o clitóris tivesse osso. E a gente fica surpreso porque a gente não ouve falar isso, eu não ouvi falar sobre esse osso durante a minha graduação, e quando nessas pesquisas mais aprofundadas sobre a questão da evolução da vagina que eu cheguei nessa temática do balbélum, do osso do clitóris. E é bastante interessante que nós possamos conhecer mais da anatomia, né, das fêmeas, para que isso incentive mais pessoas a procurar e a pesquisar desta área, que, embora possa parecer que não existam tantas espécies com esse osso, como eu já falei aqui nesse vídeo, será que não existe mesmo?
ou porque esse osso não foi procurado, porque como ele é pequeno, como ele às vezes ele é cartilaginoso, é mais difícil de ser visto, de ser encontrado, então ele precisa ser procurado ativamente por ele, né? E melhorar os estudos comportamentais, entre outros, para entender mais sobre isso. E caso você tenha gostado desse vídeo, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se você já tinha ouvido falar alguma vez que clitóris também tem osso. Vou gostar muito de saber qual é a opinião de vocês, qual que são as impressões de vocês sobre esse tema. E se inscreva aqui no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, para sempre receber todas as nossas novidades como essa. E mais coisas curiosas que vão chegar aqui no nosso canal sempre às segundas e sextas-feiras. Vejo vocês no nosso próximo vídeo e até mais!